Então, na última aula, né, nas últimas aulas, nós falamos sobre textos argumentativos, teses, né? E hoje nós vamos distinguir fatos e opiniões, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, nesta aula, vamos aprender a distinguir o que é um fato e o que é uma opinião relativa a um fato, considerando que, ao lermos um texto, buscamos informações sobre os mais variados assuntos. Mas não é só isso. Também procuramos tirar nossas próprias conclusões sobre essas informações, considerando a interpretação que fazemos dos textos. Ao procedermos dessa maneira, estamos levantando hipóteses sobre as razões pelas quais o autor selecionou essa ou aquelas informações, e também sobre sua opinião em relação à temática discutida. É muito comum que, após a leitura de um texto, tenhamos formado nossa opinião sobre o assunto. Mas qual é a diferença entre uma opinião e um fato? Fato é aquilo que realmente aconteceu. Já a opinião é uma interpretação subjetiva dos fatos. É aquilo que alguém pensa sobre o que aconteceu. Por exemplo, se dissermos está chovendo, estaremos enunciando um acontecimento constatado por nós e se trata de um fato, por ser facilmente percebido pela observação de um fenômeno físico. Ou seja, se a gente olha ali para a janela agora, vocês aí, eu aqui, e tá chovendo, pessoal, tá chovendo, é um fato, tá bom? Se, porém, falarmos a chuva é bela, a chuva é boa, ou a chuva é ruim, estaremos interpretando e avaliando o acontecimento. Nesse caso, proferimos uma opinião, um juízo de valor. Reiterando. Então, resumindo isso aí, ó, fatos são aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Já as opiniões avaliam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Há alguns elementos, olha a dica, que funcionam como pistas, ou seja, sinalizam a exposição de opiniões, como, por exemplo, os adjetivos, que é uma classe de palavra que tem por objetivo caracterizar os seres. Desta forma, ao emitirmos opiniões a respeito de determinados fatos, utilizamos os adjetivos para qualificá-los. A chuva é bela, é boa, é ruim. Também é muito comum aparecerem no texto nos textos expressões cristalizadas do tipo no meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho, eu acredito, eu penso. Outros termos também são indicadores de avaliação. Talvez, possivelmente, infelizmente, provavelmente, entre outros. É muito frequente em textos argumentativos que opiniões sejam emitidas em relação a determinados fatos. Portanto, ser capaz de distinguir, ou seja, diferenciar fato e opinião é uma habilidade importante para uma leitura eficiente. Então, nós temos aqui algumas frases. E aí, a gente vai ler e eu quero saber se vocês acham que é um fato ou uma opinião, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A educação brasileira patina no atraso e na defasagem em relação a dos países desenvolvidos. Vocês acham que isso é um fato ou uma opinião? Digam aí para mim. Oi, deixa eu ver quem é Manu que chegou? Sim. Deixa eu ver você, Manu, peraí.
Pode falar, amor. Eu acho que é um fato. Acho que é um fato? Uhum. Fato. Por quê? Eu não entendi. Parou, Parou, parou. eu sem querer apertei aqui. Então, pode se sentir leve para opinar, tá bom? Para poder dizer a sua resposta, fica tranquila. Você acha que é um fato? Por quê? Porque nosso país ele não está mais sendo um país seguro. E a gente tem sim, muitos atalhos no papel de educação brasileira. É, é, Não tem, o que eu posso te dizer, Manu, é que aqui a gente, de acordo com o que a gente viu, quando a gente expressa uma opinião, existe sempre uma palavra que vai indicar para a gente que é opinião, né? É um adjetivo ou algum termo mesmo, tipo, na minha opinião, ou acredito que, né? E aqui a gente está vendo simplesmente um, uma tese, tipo, a educação brasileira patina no atraso e na defasagem em relação a dos países desenvolvidos, né? Alguém comparou e pum, como se a gente estivesse lendo isso em alguma revista, um jornal, né? Então, realmente é um fato, tá? Muito bom. Vamos lá. Equacionar a problemática da educação no país é inadiável. Equacionar é como se fosse medir, né, a problemática da educação no país em relação aos números, é inadiável, ou seja, não pode adiar, tem que ser solucionado, tem que ser resolvido. É um fato ou uma opinião? Quero ouvir o William. Fato. William. Isso, William. Eu sabia que Sabia você que ia isso ia falar. acontecer. Eu estava querendo ouvir você. Não, não é É um possível. fato, é um É, fato. foi. Eu, Fala. é Marquinhos um é fato. quietinho, mas você e Manu, eu já conheço o Marquinhos, já sei que ele é quietinho, é o jeitinho dele, ele já estuda comigo já há mais de Ah, um ano. Mas de vocês, o pouco tempo de vocês, eu sei que a gente gosta de discutir, conversar, né? Eu acho, é legal isso aí, vamos lá. Como em todo tema polêmico, discutir a maioridade penal requer, pela gama de aspectos envolvidos, sensatez e muita responsabilidade dos legisladores. é fato. É um fato? O que você acha? Cara, que é fato. O que você acha, William? eu acho que não é um fato, é uma opinião. É. Então, É, vamos lá. Para a gente saber diferenciar se é fato ou opinião, tem alguma palavra que fez com que você pensasse que isso é uma opinião? deixa eu analisar. Pode, com calma, pode analisar. Olha, eu estou olhando aqui, Ah, parecendo, eu acho que é sim fato. Porque parece muito uma, como eu posso dizer, parece muito uma, ai, não me vem a palavra, pensa aí. um texto, um texto que foi registrado em alguma Um lugar? página. Tipo Uhum. isso, entendeu? É o que me Olha parece. só, se eu dissesse só assim, ó, discutir a maioridade penal requer, pela gama de aspectos envolvidos, sensatez e muita responsabilidade dos legisladores. Mudaria alguma coisa se eu tirasse esse assim? Como em todo tema polêmico, Esse, não sei. Esse, mudaria, William, Você simplificaria. não é? Aí, É, por quê? Quando a pessoa fala assim, ó, como em todo tema polêmico, então ela já está fazendo uma comparação com uma outra coisa. Aí, tudo bem, a maioridade penal requer realmente sensatez e muita responsabilidade, é um fato, mas ele colocou um termo aí
que mostra que ele está dando uma opinião. Ó, como em todo tema polêmico, tá bom? Então, isso aqui fez com que a gente pensasse assim, opa, isso aqui é a opinião de alguém, tá bom? Uhum. Deixa eu colocar. Ok. Novamente, a discussão acerca da redução da maioridade penal ocupa lugar de destaque no Congresso. Tá falhando, Manu. Vamos lá. Falhou um pouquinho. O que vocês acham aí? Fato Um fato. é um fato ou uma opinião? É um fato que está se repetindo, tá bom? Então é um fato que está se repetindo. Novamente, o que acontece? A discussão acerca da redução da maioridade penal ocupa lugar de destaque no Congresso. Ou seja, isso aí sempre ocupa lugar de destaque. E, mais uma vez, isso está acontecendo. Ok? Se tiver opinião diferente, pode falar, hein, Manu? Marquinhos também fala pelo chat, Marquinhos. Você não gosta de falar, mas escreve. A liberação da maconha no Brasil não pode ser levada a cabo antes de se promover um amplo, objetivo e transparente debate com toda a sociedade brasileira. E aí? O que vocês acham? Tá com cara de opinião. Tá com cara de opinião? Por que tem aí que tá mostrando? O que você acha, assim, que tá identificando a opinião? Qual trecho? Olha, pode ser que não, mas pra mim, esse novamente, ele me fez Ah, você tá falando do de cima? A gente tá no parte da liberação da maconha, mas você tá falando de cima, novamente? Ah, não, desculpa. A gente tá aqui, ó. A liberação da maconha no Brasil. Opinião. Opinião, Marquinhos? Ih, Marquinhos falou, gente. Ih, ficou bom aqui, hein? Fala, Marquinhos. Qual é o trecho? Opinião. Opinião. É, opinião, mas qual é o trecho que você acha que faz com que seja uma opinião? Peraí. Vocês concordam? Manu, William, concorda que são opinião? Professora, Hum, eu vou desligar pelo telefone e vou ficar pelo computador. tá bom. E aí, Marcos? E aí? William? E aí, William? Ficou quieto, William? Eu só quero ouvir, aprender. Olha, gente, eu acho o seguinte. Não, na verdade, aqui não é nem questão de aprender, não, William. É mais questão da gente conversar mesmo e entendendo por que que é, por que que não é. Olha só. Ah, pode falar. Pode falar. A liberação da maconha no Brasil não pode ser levada a cabo antes de se promover um amplo, objetivo e transparente debate com toda a sociedade brasileira. É como se eu estivesse falando assim, gente, não é tão simples assim, gente. A liberação da maconha não pode ser assim. Não, antes a gente tem que promover um amplo objetivo, transparente, um debate bem amplo com a sociedade. Então, olha só, não pode ser levada a cabo, ou seja, não, ela não pode ser decidida antes de ouvir outras pessoas. Tá? Isso aí não tá com cara de que alguém deu uma opinião sobre isso? Não é um fato, não é uma coisa que tem que ser desse jeito. É uma coisa que a pessoa acha que deve ter uma participação da sociedade. Estão de acordo comigo ou não? Concordo. Concorda, Manu?
Manu ficou sem som, Manu? Marquinho só veio, só falou a tese dele, mas não defendeu a tese, Marquinho. Agora o último, ó. Volta à pauta de discussões da Câmara a possibilidade de se liberar a maconha. Olha a diferença da frase de cima para essa frase de baixo. Volta à pauta de discussões da Câmara a possibilidade de se liberar a maconha. Isso é um fato ou é uma opinião? É um fato. É um fato. Por que é um fato? É uma coisa que está acontecendo. A gente não falou que um fato é uma coisa que acontece. A gente vê e está vendo aquilo. Eu estou vendo aquilo, você também está vendo aquilo. Todo mundo vê a mesma coisa. Ou seja, gente, ó, voltou lá, ó, vai ser discutido na Câmara novamente. É a mesma coisa que aconteceu lá em cima, ó, novamente. Vai ser discutido lá. É um fato. Está acontecendo aquilo. Não é uma coisa que eu dei uma ideia, outra pessoa deu uma ideia diferente, tá bom? Deixa eu minimizar aqui e salvar isso. Se vocês tiverem alguma coisa diferente para falar. Vamos lá. Agora, nós temos um texto, olha, eu acho que são 2 páginas. E aí depois nós vamos falar sobre ele. Lembrando que não é preciso copiar todos esses textos no caderno, tá bom? Vocês podem fazer, vamos supor assim, um resumo. Tipo, aqui eu não comecei falando, diferenciando fatos e opiniões. Então, vocês vão lá e vão escrever o que vocês entenderam que é o fato, o que entenderam que é uma opinião, e daí já pulam para a atividade, fazendo as marcações que eu fiz aí, que a gente fez para entender por que é um fato e por que é uma opinião, tá bom? E aí nós temos o texto Namoro pela Internet. Que loucura é essa? Ó, o título é o fato ou é uma opinião? Namoro pela internet. Que loucura é essa? Digam aí pra mim, o que vocês acham? Se eu escrevesse assim, namoro pela internet, o que mais se encontra? Ou o que está em alta? Tá vendo? Se eu substituir esse trechinho, você, opa, se isso aqui pode ser substituído, isso aqui pode ser uma opinião. Só o namoro pela internet é só um título, mas esse trecho, que loucura é essa? Uma pessoa acha que é loucura, mas outra pode não achar, entendeu? E assim a gente vai percebendo o que pode ser uma opinião ou simplesmente é um fato. Então nós temos aqui, ó, Camila sai com as amigas, mas, para a surpresa de seus pais, chega antes da meia-noite. Ela diz um oi rápido e dirige-se ao espelho para arrumar o cabelo e renovar a maquiagem. Sua mãe pergunta: Ué, você vai sair de novo? E a garota responde tranquilamente: Não, mãe, só vou encontrar meu namorado pela internet. Com algumas variações no enredo, esta cena está se tornando cada vez mais frequente. Não é novidade para mais ninguém que o modo de relacionamento mais comum entre adolescentes e jovens é o ficar. Há poucos anos, no entanto, a internet possibilitou outra forma de se relacionar afetivamente, à distância, sem contato físico, mas com muita troca de carinho através de chats, messenger, sites de relacionamento ou softwares que permitem o uso de microfones e câmeras para ouvir e ver a outra pessoa. Existem 2 tipos de namoro pela internet. Um é aquele em que os internautas se conhecem em algum ambiente virtual e decidem se aproximar. O outro ocorre quando pessoas se encontram fora da internet,
mas por morarem longe ou pela necessidade de mudança de um dos dois, utilizam a web como recurso para manter contato. Em qualquer deles, há fatores positivos e negativos que precisam ser levados em conta. Se existe a vontade de levar adiante isso que é considerado loucura pelos que estão de fora. Uma das coisas boas de um namoro à distância é o estímulo ao diálogo. Sabe-se que a presença física muitas vezes inibe a expressão de sentimentos íntimos de amor ou mesmo de contrariedade. Estando longe, escrevendo um e-mail ou uma carta, o apaixonado pode sentir-se mais à vontade para dizer o que pensa. O próprio ato de escrever também ajuda a dar mais clareza sobre o que se sente, de fato, pelo outro. Nem tudo são flores, no entanto. A internet é um meio em que se encontra muita gente disposta a passar a perna nos outros, iludindo-os para o seu próprio proveito. Quando nos comunicamos pela internet com desconhecidos, é preciso ter cuidado e não passar informações particulares. A internet é um excelente meio para namorar, porém, ela não substitui e nunca será tão rica quanto uma relação convencional. Então, vamos lá. Qual é o tema do texto? Qual é o tema do texto? Vou continuar aqui, pessoal. Qual é o tema do texto que a gente acabou de ler? Fala sobre o quê? Cadê o meu pessoal aqui? Vamos lá. O que a gente acabou de ler, gente? O texto fala sobre o quê? O texto fala, pessoal, sobre namoro na internet, né? Os prós e os contras do namoro na internet. A parte boa e ruim, tá bom? E qual é a opinião do autor, de acordo com o título? Quando ele coloca assim, ó, que loucura é essa? E aí? Qual a opinião quando ele falou assim, que loucura é essa? Vocês acham que ele acha que é uma coisa boa ou ruim? Digam aí pra mim. Cadê, gente? Vocês... Ih, agora vai ficar todo mundo no chat. Falando, ah, meu Deus. Ruim, quando ele fala que loucura é essa? Ele acha que é coisa de doido, né? Namorar pela internet. É isso aí. Muito bem. Qual é o papel da internet nos dois tipos de namoro à distância que o autor fala aí? Bom, primeiro, ele fala de dois tipos de namoro à distância. Ele diz que o primeiro você encontra num site de relacionamentos, né? Várias pessoas, e aí você se identifica com uma e vai para o privado, só você e ela, tá? E o segundo é quando você conhece a pessoa pessoalmente, mas só que por morarem distante, vocês não conseguem manter, as pessoas não conseguem manter um relacionamento, só pela internet. Então, qual é o papel da internet nesses dois tipos de namoro, né? Eu acredito, né? Eu gostaria que vocês falassem. Mas é manter com que as pessoas consigam manter o contato mesmo com a distância, né? Então, o papel da internet, aí a internet serve para isso, para manter as pessoas sempre conectadas, ok? Número 5. Transcreva 2 passagens do texto em que o autor... Você mandou áudio pra mim. Ah, é. Não dá, cara. Que foi, Marcos? Transcreva 2 passagens do texto em que o autor expressa sua opinião frente à temática em discussão. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão marcar. O que ele fala? Ó, aqui eu já vi um pedacinho, ó.
Vou marcar aqui um, ó, para vocês verem, ó. Ó, nem tudo são flores, tá vendo? Então, ó, a internet, onde muita gente está disposta a passar a perna nos outros, né? Ele vai dando a opinião dele. Então, vocês vão marcar aí. Vou dar um chute. Ó, ela não... Com você, 3. O que Vou houve, dar um chute. Marcos? Eita. E aí vocês vão colocando aí as passagens que vocês acham que ele expressa opinião, lembrando daquelas palavrinhas que a gente viu, né? E aí vocês vão ler novamente o texto e vão retirar 2 fatos apresentados. A gente retirou, na verdade. Vocês vão falar a opinião de vocês, tá? Então, primeiro há poucos anos, a internet possibilitou outra forma de se relacionar afetivamente, à distância. Então, vocês vão dar a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham dessa forma de namoro? Vocês acham que o namoro, quando a pessoa tem contato físico, é mais real? Vocês vão dar a opinião de vocês. Ou mesmo pela internet a pessoa consegue manter um relacionamento, tá bom? E na letra B, a internet é um meio em que se encontra muita gente disposta a passar a perna nos outros, iludindo-os para o seu próprio proveito. Então, o que vocês acham disso? Vocês acham que é verdade? Que na internet, às vezes, você acha que é uma pessoa e não é aquela pessoa? Que ela está ali disposta a passar a perna, ela está com má intenção? Então, vocês vão dar a opinião de vocês sobre isso também. Vamos lá, gente. Espera aí, William. Me fala aqui o que você ficou com... Me aponta aí qual foi a questão que você ficou com dificuldade. Não fiquei com dificuldade em nenhuma questão. Ah, tá. Só comentei mesmo. Espera aí um minuto. Ah, tá. Pensei que você estava com dificuldade. Tá bom. Mas aqui é mais sobre o que vocês pensam, né? Mais interpretação, assim, vocês vão dar opinião, tá bom? De vocês. E aí, por último, a gente está lendo o livro O Ódio que Você Semeia, que inclusive tem até um filme dele. E aí vocês vão ler mais um trecho e fazer um resumo, vão fazer um resumo para mim desse trecho aí, tá bom? Tá aí, deixa eu dar uma pausa aqui que agora eu vou explicar outras coisas.